Seja bem-vindo ao Futebolaço Podcast, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar o nosso episódio de número 33, rapaz, tá passando bem rápido. Agradecer vocês, a marca aí de 28 mil inscritos, batemos hoje, já é o segundo maior podcast de futebol do Rio de Janeiro, muito obrigado pela moral que vocês têm dado pra gente. E deixar aqueles recados breves de sempre, você que não segue a gente ainda lá no Instagram, é muito importante, a agenda da semana a gente coloca por lá, tem aquele corte de rios marotos também, e a rede vizinha, lá no TikTok também, a gente pegou 24 mil seguidores, acompanha a gente por lá. E também, se você gosta do meu trabalho e quiser acompanhar o meu Instagram pessoal, é Dieguinho Futebolaço. E você que quer produzir o seu conteúdo de audiovisual, esse aqui é o lugar, ó. Os estúdios Seu Pod. A gente fica localizado na Avenida das Américas, número 700. Eu sempre deixo na descrição do vídeo aqui o número de telefone deles e também as redes sociais. Quer gravar o seu podcast? Esse é o lugar. Sem mais delongas, hoje, 11 salvas de palmas que nós temos a filha do baixinho aqui, ó. Bem-vinda, Dadá, tudo bem? Obrigada. Gente, é um prazer. Ó, já avisando lá que eu sou tímida, vocês sabem. Mas aí vai deixar rolar. Dadá, vou começar pelo assunto do momento. Fui dar aquela pesquisada breve de Dadá lá no Google, lá só dava Dadá grávida, filha do Romário grávida, aí tem a foto do Romário beijando a barriga, saiu em tudo quanto foi portal. Você mesma se assustou da repercussão que deu tua gravidez? Não, eu já esperava. Ainda mais porque eu contei pro meu pai muito cedo, só que meu pai é bem fofoqueiro. Então eu tava preocupada com isso. Eu, pai, todo dia, pai, não conta, não conta, não conta. Quando eu falei que a partir do terceiro mês pode contar, né? Falei, pai, pode falar. Aí eu postei, ele postou, aí já veio aquele boom. E a gente tá acostumado também, né? Aí, mas 5 meses, gente. Não tô com barriga ainda, mas tô grávida. Pô, bem legal. E o teu pai, ele é bem coruja, pelo que eu É, olho de fora, assim. Ele já tem um netinho, vai ser o já. segundo. Como é que é o Romário como vovô? Ele é muito babão. Tem o Davi, que é filho do Romarinho, só que ele mora em Brasília. Então não fica tendo aquele contato assim sempre. Ele até vem agora, semana que vem. Agora vai ter uma netinha menina, né? Antes era um menino. E vai estar mais próxima dele. Ele é muito babão. Sempre quis ser avô. Tava na hora também, né? Muito filho. É verdade, tem Muito filho. bastante. 6 filhos. Dadá, e agora uma pergunta que eu acho que, assim, muitas pessoas que têm curiosidade a respeito de vocês fazem é a seguinte: teu pai tem aquela questão de sempre dizer que é América, mas o grosso dos filhos dele, pelo menos todos que eu conheço, você, Moniquinha, Romarinho, todos vascaínos. Você tem algum outro irmão que torce para outro clube? Tenho a Belinha, a Isabela, ela é flamenguista, só que ela mesma fala que, tipo assim, tanto faz, tanto que ela foi no jogo do Vasco com a camisa do Vasco, pra ela não tem nenhum problema. E ela é mais porque o namorado dela é. E o Rafinha, que mora em Brasília, que é flamenguista. E a Ive, mais nova, ela já falou que é América, Botafogo, Flamengo. Não sei de onde ela tirou Botafogo, mas Botafogo. E tem um irmão por parte de mãe, que não é parte de pai, que é o Davi, que é flamenguista doente também. Mas os filhos Mas que eu, têm mais Moniquinho, contato Romarinho, Vasco. é Vasco. E a pergunta que eu queria fazer, e a gente vamos começar a falar de você assim já, como é que surge o Vasco na sua vida? Por que que você decidiu torcer pro Vasco? Cara, essa história é muito louca, porque meu pai já rodou vários times, né? Só que eu sempre tava naquela fase de 7 anos pra baixo. Então eu não acompanhava direito. Eu acho que a partir dos 12 anos, eu comecei a ver todos os jogos dele no YouTube. Todos. E comecei a me interessar mais por futebol. Eu até jogava futebol na escola. E o que mais mexeu comigo foi o Vasco, até por causa da história, pelo milésimo gol, pelo que ele fez pro time, sabe? E como ele falava do Vasco pra gente, né? Ele tem um carinho muito grande. Todo mundo acha que ele odeia, mas porque ele tinha aquele problema com a torcida. Mas hoje em dia já passou. E é isso, não tem como ver a história do Vasco. Ainda peguei o Vasco no auge e não se comover. É o Vasco. Pô, bem bacana. E como é que é teu pai nesse sentido? Ele impunha, tem que torcer pra qual time, ou ele sempre deixou vocês à vontade? Sempre deixou à vontade. Ele fala que a gente tem que ser América também, né? O segundo time. Porque ele realmente é América. Ele é América, gente. Ele é o único time, assim, que ele vê mais. Ele não acompanha futebol hoje em dia. Então, a gente fala, vamos assistir tal jogo. Agora, Flamengo na Libertadores, todo mundo assiste. Então, ele assiste. Aí a Belinha pede pra ir no Maracanã, ele vai. A gente pede pro Maracanã do Vasco, vai. Tanto que ele foi no Botafogo, Fluminense, os amigos pedem, ele vai. Mas ele é América mesmo. Mas tem um carinho enorme pelo Flamengo, Vasco e Fluminense.
Jogou lá também, É. né? É, e você é uma pessoa que eu já vi que você gosta de jogar futebol. Eu vejo você jogando altinho e parece jogar bem. O dom vem no Eu gene já gosto. da família? Sempre joguei. Quando era mais nova, eu jogava. Eu joguei até aquela Copa Disney, sabe? Então, joguei. Mas desisti. Botaram uma coisa da minha cabeça quando eu era mais nova e larguei. E comecei futevôlei, nem tem tanto tempo, mas jogo na moral, tipo, sei jogar. Só que agora eu tive que parar por causa da gravidez. Tô no beach tênis agora. Nada a ver comigo, mas tô lá. Em algum momento você chegou a alimentar o sonho de ser jogadora? Aham. Nessa Copa Disney eu fui muito longe. Meu time era muito bom. Eu era, tipo, artilheira, tudo. E olha que eu nem era de fazer gol. É porque o nosso time era muito bom, tipo, ganhava de 1-0, mas jogava muito. E um amigo meu, que na verdade me dava aula de surf na época, eu tinha 13, 14, ele tinha 18, chegou e falou pra mim, pô, eu era nova, que eu ia ficar que nem a Marta, tipo, gostar de mulher, era pra eu desistir. E, pô, uma criança, eu vi isso naquela época, eu fiquei assim, será? Isso porque eu namorava. Eu fiquei meio frustrada assim. Minha mãe ficou mega triste, meu pai também. Aí eu desisti. A minha mãe odeia o cara até hoje. Eu nem tenho contato mais. Mas você chegou a ter essa conversa com seus pais a respeito do Aham, eu ia episódio? viajar. Eu ia pra Miami jogar lá com a Milene do Ronaldo. Aí tava tudo certo. Só que botou isso na minha cabeça, desisti. Depois de um tempo chorei muito. Até hoje fico triste assistindo. É um arrependimento que você tem. Muito, muito, muito grande. Eu amava jogar. Eu era boa. E o futebol feminino cresceu muito depois. Cresceu. E você tá com a idade boa ainda, no sentido de você tá com 24 24. anos. Mas desaprendi a jogar. Não, eu tô dizendo que assim, você ia ingressar no esporte Não, no momento de crescimento dele. Que você poderia ter uma carreira onde o futebol feminino hoje tá E mais lá profissional. fora também, né? Teve aquela oportunidade com a Milene e perdi. Triste. Cara, tem algumas coisas que a gente vê, como é que... Eu vou te dar um exemplo meu. Quando eu jogava na base da Bayer, eu tive esse problema também. Porque assim, quando a gente é criança, a gente é muito vaidoso. Então, como é que funciona normalmente a dinâmica? Você joga nos bairros, você sempre é um dos melhores. Uhum. Sendo que quando você vai pra dentro de um clube, ali já tá a seleção dos melhores e ali você vai juntar os melhores dentro do clube pra formar o time titular, reserva e assim sucessivamente. Então, pra uma criança lidar com, pô, você é o cara onde você joga e chega aqui agora você não é titular, eu tive esse probleminha. E eu passei por isso um período no meu primeiro clube, que foi na Bayer, e eu tomei uma decisão muito imbecil por não conversar com os meus pais. Uhum. Eu ia para todos os jogos, mas durante 4 jogos consecutivos eu ia pro banco de reservas, mas não entrava. E aí o pessoal comeu aquela pilha de criança, adolescente, 13 anos de idade, vai pro banco e não joga e tal. Aí eu comecei a me sentir mal com isso. Eu falei, pô, onde eu vou, sou titular, eu jogo bem. Aí chega aqui no clube, eu vou ficar no banco, quer saber, eu vou sair dessa merda. Então, assim, eu tinha 13 anos de idade ainda, faltou eu ter... Não sei se eu faltou também, que você cobrar alguma coisa de uma criança de 13 anos é complicado. Mas isso que você passou, eu também poderia ter tido uma conversa com os meus pais, eles terem me orientado, Diego, isso é normal, não é assim? E eu acabei saindo do clube. Vim voltar depois, voltei pro futsal, aí só tornei pro campo já no meu primeiro ano de junho, com 17 para 18. Então eu tive esse gap aí de 5 anos que talvez a minha vida no futebol poderia ter mudado. E você foi um imbecil besteira, falando besteira e também te atrapalhou. Me atrapalhou muito. Fico triste até hoje. Uma dica que eu dou aí pra você que é mãe, pai, tem filho, que joga em escolinha ou tá em clube, acompanha seu filho, chama pra conversar, porque ele pode ser tímido, às vezes ele pode estar passando algum problema, ele não sabe como se expressar, e às vezes você não entende por que ele tá tomando decisão A ou B, e uma simples conversa dessas que teria feito toda a diferença. Com certeza. E agora vamos voltar a falar um pouco mais da questão do próprio Vasco. Acho que é meio... Vou pedir pra você tirar o teu pai do bolo. Tirando o seu pai, quem é o seu ídolo no Vasco? Cara, então, ídolo, assim, eu não tenho ali no meu pai. Só que, pô, o Dinamite, o Edmundo... Boa, Edmundo! Todo mundo acha que tem problema, mas... Se dá bem com o Edmundo? Eu sou muito melhor amiga da filha dele. A gente frequenta, tipo... Eu falo com ele direto também, encontro, falo. Não sei que problema ele criou. Mas, Edmundo, Dinamite, o Juninho. Juninho tá aí. Juninho veio aqui. Foi com a Vanessa Rich, né? Foi sexta-feira. Eu vi.
Teve aqui. Eu vi. Mas, cara, como é que era pra você? Porque, assim, você tem o Edmundo como ídolo. E você, desde pequena, cresceu ouvindo as histórias das brigas dele. Primeiro, o amor dos bad boys na época do Flamengo, aí depois vem pro Vasco, aquela confusão, vai e vem. E eles andam tretando até depois de aposentado já. Como é que é pra você que é filha de um e gosta do outro, é amigo da filha, ver essa briga dos dois? Então, quando eles tretavam, eu era muito mais nova, né? Até ano passado, ele frequentava a nossa casa, a casa do meu pai, jogava futevôlei, ia, sei lá, tinha uma festinha, ia pra festinha. Mas esse ano que deu a louca, ninguém entendeu, nem meu pai. E ele começou com essa de tretar sozinho. Mas mesmo assim, minha admiração no futebol não muda. Mas quando eles tretavam assim, brabo, assim, do meu pai responder, aí coisa atrás de coisa, eu era bem mais nova e não acompanhava. E a Carol também, filha dele, caga pra isso, ela vai lá em casa. Então, nenhum problema. É uma coisa mais, até porque também é uma coisa particular dos dois, eu acho que vocês não tem nada a ver com Mas já isso. tem cabeça pra lidar com isso. E agora uma coisa que a gente estava conversando em off, por exemplo, o que é positivo em ser filha do Romário e o que é negativo em ser filha do Romário? Queria ouvir os dois lados. Positivo, acho que ser filha do Romário já é uma coisa positiva, né? Ver o quão foda... Pode falar, Barão? Pode. O quão foda ele é, né? O tamanho, tudo que ele fez pelo Brasil, pelo Vasco, pelos times. E o negativo é a galera interesseira, muita gente que, tipo, hoje em dia eu já sei reconhecer isso. Mas muita gente chegando, tipo, pedindo coisa, que eu nem tenho intimidade. E é isso, mais o interesse também, tipo, que nem eu tava falando com você. A gente chega no restaurante, tá a família toda comendo. Ele vai botar o garfo na boca pra comer, chega alguém pra pedir foto, sabe? Não tem privacidade. Mas é isso, de negativo. Basicamente isso. E uma coisa que me chama muita atenção nesse ponto é que, assim, pelo menos do que eu acompanho, as duas filhas de jogadores que são, entre aspas, mais conhecidas é você e a filha do Renato. Carol. A Carol. Você tem contato com a Carol? Tenho, A gente já teve mais. Só que a gente não brigou nem nada, não. Foi natural, né? Mas toda vez que a gente se encontra, a gente se fala, responde história uma da outra. Mas eu gosto muito dela. Parece gente boa. Eu não conheço o pai dela, né? Não conhece o Renato, não. Renato deve ser mó Se eu figurão, conheço, né? era mais nova, nem lembro. Mas a Carol é um amor, uma fofa. E agora falando um pouco sobre a questão do Vasco novamente. Como é que tu enxerga essa questão agora da vinda da SAF? Você tem uma posição favorável à mudança no clube? Sem entrar no pormenor de que tu acha dos políticos do clube em si. Mas você acha que é a melhor saída pro Vasco? Com certeza. Não dá pra continuar como é que tá, não. É porque, tá vendo, saiu agora a matéria do Jorge Salgado pagando sei lá o quê. Porque o Vasco não tá recebendo dinheiro. Não dá, tem que vender logo. Se Deus quiser vai melhorar, voltar como era antes. Sou total a favor. Todo mundo acha que eu não sou, mas eu sou, SAF sim. Mas por que tu acha que a galera acha que você é o Porque contrário? tudo que eu falo no Twitter aumentam de uma forma, qualquer opinião minha, eles invertem, é horrível. Mas eu sou a favor, total. Cara, eu particularmente eu não gosto do Twitter, eu não uso. O meu uso de Twitter é assim, eu não posto nada já há muito tempo. Minha conta tem acho que 9 mil seguidores, eu não uso. Eu uso assim, setoristas que me interessam para colher informação, eu acompanho. É esse meu uso. Porque assim, rede social de uma maneira geral, e você é influencer, a gente pode até falar disso daqui a pouco, de uma maneira geral, a gente vê que criou-se um clima muito tóxico e bélico nas redes sociais. Mas especificamente no Twitter eu acho que é mais acentuado. O que tu faz lá? Nossa, eu sou amada, odiada, arruma uma polêmica pra mim, sou bloqueada. Eu só falo de futebol lá, né? E falo tudo. Não tenho papas na língua. O que eu acho que tem que ser, e eu vou falar. Tô nem aí. E aí algumas coisas eles aumentam. Tipo, eu falei já várias vezes, eu sou bloqueado pelo Mauro César. Porque eu perguntei quem era ele, que eu realmente não sabia. Não foi jogando indireta, não? Você realmente não sabia? Não sabia. Ele tava no Trend Tops e tava falando mal do Vasco, sei lá. Aí eu não fazia ideia de quem era ele. Eu botei, quem é Mauro César? Tipo, quem é Mauro César? Aí ele, quando eu vi, me bloqueou. Aí chegou até no meu pai, ele me gastou. Ele, porra, tu postou quem é Mauro César? Eu falei, eu não faço ideia de quem seja. Aí ele riu muito. Teu pai riu? Riu muito. Mas é cada coisa, tipo...
tudo vai tornando, tipo, uma polêmica. É surreal. Mas eu amo aquilo. Sou viciada. Viciado em Tô Twitter. viciada em Twitter. Pô, mas assim, porque eu nunca tive o costume de usar. Eu acho até o layout dele meio estranho. Eu gosto mais do Eu Instagram. prefiro o Twitter. É mesmo? O que te pega no Twitter? Ah, dá pra ficar falando, tipo, ao vivo com as pessoas, dá pra ler, aí tem muita informação. Sei lá, eu gosto. Mas o clima Pega bélico não te tudo. incomoda, não? Eu acostumei. Sobrevivente do Esse, caos. esse caos, essa polêmica, eu acostumei, né? Sempre teve na minha vida. Aí eu entrei no Twitter tem 3, 4 anos. Aham. Eu sou nova lá. Então tô pegando jeito ainda. Mas já acostumei com tudo que eu falo, alguém rebate falando uma coisa. Mas segue. Tem medo de ser cancelada, Dada? Ah, já deve ter sido, mas não. Não tem? É melhor do que fingir um personagem, né? Não consigo. Cara, isso hoje é uma coisa que eu percebo, assim, você é influenciadora. É a coisa que talvez o influenciador... Dois medos que eu vejo muito grandes no influenciador. Um é o medo do cancelamento e dois é o medo do amanhã. Em que sentido? E eu me incluo nesse bolo. A gente produz conteúdo... Eu, por exemplo, tem 3 anos que eu produzo conteúdo na internet e vivo exclusivamente disso. Eu tô muito bem, graças a Deus, mas eu não tenho como prever como é que vai estar. Se o amanhã Ano acabar. que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Primeiro que, por exemplo, hoje a minha principal rede é o YouTube. Tanto de monetização como de seguidor também. Mas assim, a gente tá sujeito a uma empresa privada. A política pode mudar a qualquer momento. Eu lembro a galera que entrou na Twitch, a Twitch pagava bem mais do que paga hoje, mas a galera abandonou depois que os ganhos caiu muito. Você pode, de repente, por qualquer momento, derrubarem a tua conta, sei lá, a empresa é vendida. Falar alguma coisa sem querer e banir. Esse medo tu tem porque hoje tu trabalha basicamente como influencer mesmo, né? Só que eu também tenho uma loja, né? De Legal. depilação a laser. É a Body Laser ali em Jacarepaguá. Então, o Twitter não é meu principal foco. O Instagram não é meu principal foco. Tanto que eu nem faço tanta publicidade lá. Porque eu faço realmente quando eu gosto. Tipo, alguma coisa que me interessa e eu consiga passar pros seguidores. É bem pouco. Mas se não fosse a loja, eu ia focar totalmente no Instagram. Mas agora que eu tô grávida, apareceu muita oportunidade pra mim. E são coisas novas, tipo, dar dica de uma marca, coisa legal que dá pra divulgar. Só que eu também não quero perder esse meu público do futebol. Então é uma loucura, tipo, faço 15 stories xingando o Vasco e 15 falando sobre maternidade. Fica uma mistura louca. Mas é o que o pessoal gosta de ver, né? E desse período teu que você no Twitter é muito sem filtro. Você já teve algum desentendimento com alguma figura pública? Já. Quem, por exemplo, pode contar? O Alberto Valentim. O Juninho foi bloqueado por ele. Eu sou bloqueada por ele no Instagram. Foi algum jogo do Vasco, eu não lembro, que eu botei tem até no Google. Eu botei alguma coisa, sei lá. O Vasco perdeu, aí eu xinguei ele no story, aí saiu no jornal, tipo, filha do Romário, xinga Alberto Valentim, aí ele me bloqueou. Eu devo ser bloqueada por vários outros, só que eu não lembro. Mas ele principalmente, até hoje. E faz uns... Quando que ele foi lá? Acho que a última passagem dele foi em 2018. Ele foi em 2018, o time quase caiu, que o Max Lopes chegou o Castan. Foi nessa época. E ele foi campeão na Taça Guanabara em 19. Foi 2018. Ele é demitido depois do Carioca. Foi 2018, do Max Lopes. Sou bloqueado até hoje. E teve mais alguém que teve algum problema nesse sentido, além do Valentim? No Instagram, não lembro. No Twitter também, não. Cara, com certeza. Eu sou bloqueado por todo mundo. Por todo mundo. Vou passar, de cabeça assim, não sei. Tem uma história muito legal que você gostaria de dividir sua com seu pai para as pessoas conhecerem um pouco melhor o seu pai? Que talvez as pessoas vão assim, caraca, que parada legal. Coisa que você viveu com ele. Não dá nem pra eu contar algumas histórias que são boas, porque ele já contou e eu não consigo contar do jeito dele. Vai, conta, não tem problema. Deixa eu pensar. Uma coisa que eu vejo de fora legal, por exemplo, a maioria dos pais são muito ciumentos. Mas eu vejo que ele tem um relacionamento bem legal com os genros dele. Muito. Jogando Antes futebol, ele era se muito zoando. ciumento. Eu, com 14 anos, tava indo fazer 15, eu fiz uma tatuagem. Essa aqui, Believe. Com 14 anos.
Aí eu namorava na época. Aí o nome do meu namorado era Lorenzo. Hoje em dia tá tudo bem, a gente se fala. Aí eu tava na mesa, assim. Aí meu pai, qual é o nome do teu namorado? Aí eu, Lorenzo, porque ele, não é Felipe, não? Falei, não, ele, por que tá escrito Felipe no teu braço? Aí eu olhei, o cara, believe. Tipo, ele solta umas coisas sem pensar, sabe? É a cara dele. Ele é muito engraçado. Todo mundo acha que ele é todo sério, assim, ele é resenha, ele é muito engraçado. E, cara, uma parada que eu acho legal que ele mantém, ele joga aquela peladinha com o pessoal do Cajá. Inclusive, eu tenho um amigo em comum tendo agora uma pelada lá em casa. É mesmo? Ele faz pelada quase toda segunda com os amigos. Essa do Cajá que ele joga com o pessoal mais veterano, eu acompanho. É na Penha, 40 pra cima. É na Penha, né? Inclusive, maneiro. mandar um abraço pro Jorge aí, ele sempre vai... Márcio, ele sempre vai lá assistir, aí chega na pelada de sábado, pô, tava com o Romário lá, não sei o quê. E Eles sabe... foram campeões agora da pelada. E, cara, o teu pai ainda joga com a idade que ele tem, é bizarro, cara. Agora que ele tá jogando lá em casa, toda segunda, é com o pessoal mais novo também. Meu namorado tem 25, o Negrete. Pô, legal. Tipo, sabe, aí tem o Brás também, meu irmão joga. É uma galera vai misturando, assim. E mesmo na galera mais nova, ele deita. Fica paradinho ali no lugar dele, esperando a bola, gol. Igual sempre. Qual foi a maior emoção que você teve com o futebol junto com seu pai? O 10º gol. 10º gol. É a única coisa que eu lembro, assim, mais nova. A gente rodando vários estádios até conseguir esse 10º gol. E aí finalmente conseguiu. Foi o 10º. Tu lembra que o 10º gol poderia ter sido contra o Flamengo? O Bruno pegou a bola na pontinha do pé. Eu lembro. O Vasco ganhou do Flamengo, que foi 3x0 ou 3x1. Teu pai fez 1 ou 2 nesse jogo. E o Vasco em cima, em cima. E o Bruno tirou uma bola com a ponta do pé. Sacanagem, podia ter... Pessoa, já tava cara ganhando. Não, e assim, já foi histórico o gol, mas ser em cima do Flamengo era outra atmosfera. Foi o 10º. É o único que eu lembro, assim. De resto, eu lembro só assistindo os vídeos. Porque Copa, essas coisas, você era pequena. Infelizmente. Tu é de que ano? 97. Faço 25 semana que vem. Tu era muito pequeno, então não vou nem te perguntar de 2002, não. Porque teu pai viveu aquele drama de 2002. Mas eu vi tudo no YouTube. Então, mas ele fala muito disso em casa até hoje? Os amigos dele falam. Os amigos que estão com ele até hoje, eles falam da resenha. Tipo, que ele vai no vestiário e fala, vai meter tantos gols, sei lá o quê, não desanima não, e fazia. Ele falava e fazia. Era sinistro, né? É sinistro, né? Ele ainda guarda uma mágoa de 2002 ou acho que é um assunto superado? Não. Superou, Ele esquece. Ele tem até alguma coisa, um problema de memória, que ele esquece um monte de coisa. Tudo que a gente fala, ele esquece. É surreal. Mas o passado pra ele, foda-se. Cara, e como é que foi pra vocês ver o pai de vocês entrando na política? Saindo daquele momento ali que como atleta ele é quase intocável, é um ídolo nacional que extrapola o Vasco, Flamengo, Fluminense, clubes do Rio aqui que ele jogou, e virou uma figura pública com direito a voto. A gente sabe que o brasileiro ele vota um pouco por partido, nem sempre pela figura em si, e ver ele saindo um pouco do pedestal. Vocês tinham medo quando ele falou que ia pra política? Não, porque a missão dele sempre foi por causa da nossa irmã, da Ive. Porque antigamente, era um esculacho que faziam, né, com as pessoas com deficiência. E ele entrou nesse intuito de melhorar, de ajudar. E foi o que aconteceu. A Ive, numa escola, não se dava bem, só tinha ela na turma com síndrome de Down, agora ela foi pra uma melhor, sabe? Que ajuda e tal. E ele foi com esse intuito de melhorar, ajudar todo mundo. Porque volta e meia a gente recebe mensagem, fala pro seu pai isso, que eu tenho uma filha e tal, a gente passa tudo pra ele. E ele sempre tende a melhorar. O foco principal dele é isso o esporte. E deu certo, né? Tudo que ele fez em relação a isso, deu super certo. Uma coisa que chama muito atenção, porque muitas figuras públicas, como seu pai, quando vai pra política, normalmente é aquele cara que vai ali, bate o pontinho e foi. E o seu pai não, parece que ele tomou gosto mesmo. Gostou. Ele vive mesmo a causa e dá pra ver que realmente ele é um bom político. Mudou muito a visão, que quando anuncia que ele vai pra política, a galera, é só mais um. Vai lá só pegar um salário, porque ele é Romário, vai ganhar voto. Mas não, ele arregaçou a manga legal mesmo. Não, é porque as pessoas... fala, Romário, político. Aí todo mundo só pensa nisso. Entra na política, quer ganhar uma coisa. Só que aí não vão a fundo procurar saber o porquê ele entrou. E tem um propósito, né? A minha irmã, ela nasceu, tem síndrome de Down, pra quem não conhece a Iva, ela tem 17 anos e a vida dele mudou totalmente. É uma atenção maior pra ela
E ele vendo ao redor as pessoas, tipo, como ele era jogador, não podia fazer nada, ele via as paradas não acontecendo pra essas crianças, pra essas pessoas, todas as idades. Ele resolveu se mexer, falou, cara, preciso fazer alguma coisa. E esse foi o principal intuito dele entrar. Graças a Deus, melhorou muita coisa. Teu pai tem sonho de ser presidente? Ele já falou sobre isso? Não, acho que não. A gente nem fala sobre política, É. mas acho que não. Não, Imagina andando de segurança. A vida meio é doida, né, cara? Nossa, ele não suporta andar de segurança, ele não anda, né? Ele vai estar nem aí pra qualquer lugar. Imagina, presidente é uma função, todo mundo falando, não dá. Não dá. É meio bizarro. É meio bizarro. E esses tipos de cargo você fica muito exposto. É, muito exposto. E a política no Brasil é muito, infelizmente, de É. desconstrução, né? As pessoas Qualquer não debatem coisinha- projeto. Eles tentam diminuir a imagem da pessoa, começa a levantar mentira daqui, de lá, e vai muito pra essa linha. Isso eu acho muito triste. Isso é Não, na é. política do Vasco e na política nacional de uma maneira geral. As pessoas discutem pouco projeto. Não vota nele porque ele é ladrão, porque ele é safado, É. porque ele fez isso. Não vota nele porque ele tem um projeto assim assado. A discussão vai sempre no ataque pessoal. Isso eu acho muito feio. É horrível. Falar sobre política é muito ruim, né? Tipo, quando a pessoa tem uma opinião contrária da sua e ela é muito focada em política, é um bate-boca, não consegue entender. Por isso que eu não gosto de falar sobre política. É muita coisinha. Se falar alguma coisa errada, já cresce. É horrível. Ah, eu detesto Eu também. odeio. E você chegou a conviver com o Eurico Miranda? Cara, eu não lembro. Eu era pequena, né? Eu não lembro dele. Não chegou a ter muito contato? Não, acho que não. Porque teu pai tinha um relacionamento Então, eu muito próximo. devia ter contato, mas eu era muito pequeno, então não lembro. Eu soube mais dele agora, que até hoje falam, e vendo os vídeos, mas esse pessoal de antigamente... E como é que é pra você ser torcedora do Vasco, no teu clube do coração ter uma estátua do teu pai? Pô, é sinistro. Eu nunca tirei foto lá, acredita? É mesmo? Mas por quê? Não sei também. Nunca tirei foto. Pô, faz o tour da colina, eu tá vou bem fazer, legal. eu combinei com os amigos. Combinei com o Juninho, com o Rambo, várias pessoas. O Rambo tava com a gente ontem lá, o Couto. Eu vou fazer. Preciso tirar foto. E tá muito bonito. A sala de troféu do Vasco era bem antiga e tá bem bonito. Melhorou. Mas muita coisa. Virou Vou tipo fazer, um tem museu, que tá fazer legal. mesmo. E agora vai dar pra tu ver a estátua do teu pai no tour e vai dar pra ver do Dinamite. É. Tá bem bacana. E como é que é pra você ver essa questão da galera batendo muito no teu pai, dizendo que ele é Flamengo, que ele não gosta do Vasco? Eu vejo que onde ele vai, ele enche a boca pra falar que tem maior carinho do Vasco. Nossa, é insuportável, porque me perguntam no Twitter, aí eu... Sempre o Twitter. Aí eu respondo, gente, ele é América, aí às vezes eu não respondo. Aí toda vez que tem esse debate, me marcam lá, fala aí, ô Dadá, sei lá o quê. Aí eu nem respondo mais, mas ele já deixa claro em todas as entrevistas. Tanto é que todo mundo sabe que ele é muito foda-se. Sem papas na língua, se ele fosse outro time, ele ia falar. Eu penso essa mesma visão. Se ele ia falar, eu sou flamenguista, gosto muito mais do Flamengo do que do Vasco, gosto muito mais do Vasco do que do Flamengo, e é isso. Ele é muito foda, tá nem aí pra opinião. Mas ele realmente é América. O sonho dele é o América voltar e tal. Um dos melhores momentos recentes. Eu joguei no América, foi meu último clube. Joguei no América de 2012 e 2013. Inclusive fui campeão na segunda divisão de juniores pelo América. E o pessoal falava muito, porque o período que eu joguei, teu pai tinha passado lá. Vê aí pra mim, Bruno, por favor, no Google, vê quando foi que o Romário jogou no América. Ele já tinha saído do Vasco e aí teve uma passagem lá. Levou o patrocínio da Unimed. O pessoal fala muito bem do período que teu pai teve lá. Jogou, levou alguns patrocínios. Ele gosta muito. O clube deu uma levantada. Eu vi ele no BarbaCast lá do Rafael Cota, que ele falou que tem vontade de ser presidente da América. É o sonho dele, fazer, tipo, tudo pelo América. O América voltar a ser um time grande. Ele ama. Real. Todo mundo acha que não, porque, pô, é o América do lado do Flamengo e Vasco, ainda mais hoje em dia, mas ele realmente ele torce, ele quer que as coisas melhorem. Ele não pode fazer tudo, né? Não, verdade. Mas agora com essa questão das SAFs aí, pode pintar um nome, cara. Pode ser. Alguém botando dinheiro, porque o que manda Vai é que ele já não tá conversando, vai que não tem alguém interessado, eu também não sei. Mas, torcer, né? 2009? Pode ter sido, porque ele parou no VAR em 2007. Foi quando ele fez o 1000º gol.
2009? 2009. Então, eu joguei lá em 2012. Então, teve isso mesmo. Eu lembro que ainda tinha colete da época do teu pai, quando eu ia treinar, pintava uns coletes da Unimed de vez em quando, perdido lá. E agora falando mais de você, Dadá, qual é o teu grande sonho? Cara, meu sonho era morar fora do Brasil. Era, né, mas não. Mas agora que eu tô grávida, vou ter uma filha, vai ser mais difícil, né? Mas eu não tenho. Não tem nenhum grande sonho? Não. Ganhar na Mega Sena. Ganhar na Eu Mega não Sena. tenho. Não tenho. Formar uma família, pegar um apartamento pra gente, eu vou me mudar agora. Não mora com teu pai ainda, no caso? Moro. Então, eu tava no apartamento com o Fábio, meu namorado, só que ele foi jogar no Macaé. Pra ficar. Jogador, né? Tava jogando no Macaé, ficou não lembro quanto tempo. Aí, pra eu não ficar no apartamento sozinha, mesmo os dois pagando, eu fui pra casa do meu pai. Aí, porque meu pai tinha acabado de se mudar. Aí o Fábio ficou um mês e foi pra Paris, ficou 1 ano em Paris. Aí eu ia ficar de novo sozinha no apartamento, aí eu entreguei pra minha tia, ela ficou lá e eu fiquei morando com meu pai. Aí ele voltou agora em junho, por causa das férias, e a gente tá pegando um apartamento agora, que ele não vai voltar pra Paris. Aí... Mas eu morei lá porque eu ia ficar no outro apartamento sozinha, quase não ia ficar lá. Aí ia gastar dinheiro à toa. E meu pai mora sozinho, aí... Teu pai Eu tá fui pra morando lá. em Brasília? Não, tá aqui na Barra. Porque fica, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Antes era mais. Agora é menos? Agora é menos, Antes era mais. Bacana. E uma coisa que eu queria te perguntar, estamos indo de Copa do Mundo, qual a tua expectativa com a seleção brasileira? Sendo bem sincera, vai ser difícil, mas tem que ganhar, não tem como. Pô, o Neymar tem que trazer essa Copa pra gente. Ele merece também, né? Eu queria muito ir. Tu que não vai não? Eu vou estar explodindo, né? Ah, verdade. Com possibilidade de ganhar neném lá. Claro que se tiver uma oportunidade, eu vou. Mas dou um jeito, falo com a minha médica, pelo amor de Deus. Mas eu vou estar com 7, 8 meses. Acho que é meio arriscado. Então, tem mas... aquelas emoção forte. Então, mas eu não fico assim Não. em outro time, só com o Vasco mesmo, que eu passo mal. Assistindo o Jogo do Brasil, eu não fico assim, sabe? É mais tranquilo. O problema é mesmo o avião, que são tipo 18 horas, sei lá. É longe. Pelo menos lá é mais. Mas é Copa, né? Vale esforço. Exatamente. E o avião é mais tranquilo, né? Aí. Vai que. E qual a tua opinião sobre o Neymar? Eu vejo que o Neymar, assim, eu percebo que o Neymar é um cara que divide muita opinião da mídia, mas o torcedor, de uma maneira geral, gosta dele. Qual a tua visão do Neymar? A mídia fala muito. Quer queimar todo mundo. Ele é craque. Ele é gente boa demais. Eu conheço ele. É muito maneiro. E, porra, ele é muito craque. Só que ele tem uma pressão absurda. Absurda. E aí botam coisa, falam dele, qualquer coisinha que ele faz, arrumam um problema, mas, pô, tem como falar mal do Neymar. Ele é muito craque. Não, eu também gosto muito do Neymar. O problema de quando você vira alguém como o Neymar é que tudo seu vira. Em que sentido? Tudo seu dá audiência. Uhum, Então eu percebo que as pessoas ficam procurando problema pelo em ovo onde não tem, porque vende. E ele é um garoto, né, também. Já não é Tipo, mais garoto também, não, ele mas tá com ele é aquele 30. moleque, assim, de rede O social. jeito, O jeito. Tipo, ele aparece na Twitch pra jogar, faz gastação, sabe? Pô. Aí qualquer coisinha que ele fala, que nem tem a ver com futebol, já pegam, já aumentam. É foda. Acho que o bagulho mais aleatório que eu vi ele fazendo esses dias, ele falou, não gosto do Diniz. Tu viu? Não, ele é, tipo, solta, não tá nem aí. E aí pegam falas dele, que nem tweet dele do passado, que pega. Aí levam a sério até hoje. Coitado. Mas ele é craque demais. O engraçado foi que depois desse negócio do Diniz, eu já ficou, o Diniz pode ser o próximo técnico da seleção, já viram um bagulho nada a ver. E ele não pode falar, tipo, não vou, tipo, prefiro outro. Tem que ficar quietinho, não pode dar a opinião dele. É osso. Deve ser foda, né, seu Neymar? Muita pressão. Muita pressão. Tu se arrependeu já de falar alguma coisa em rede social? Não. Não? Pensa bem antes de colocar as coisas, tu vai falando Falo. e dando. Tô nem aí. Eu sou isso, né? Teu pai é muito puxou isso nesse estilo do teu pai. do meu Exatamente, pai dando. Acho que toda a minha família, todos os meus irmãos são assim também, tipo, tô nem aí. Mas eu acho que eu sou mais, assim, eu falo, nem penso E foi. e foi. Mas eu não tenho medo, não.
apesar de ter esse lado do dano-se, teu pai já é meio escrachado e tu já é mais tímida. É, eu sou tímida. A galera acha que não, porque nas redes sociais, no Twitter, eu falo muito. Mas aí vê meu Instagram, eu não sou de gravar vídeo, eu tenho muita vergonha. Tenho muita vergonha, tipo... É que aqui só tem a gente. Mas se tivesse muita gente, eu ia tremer na base. Foi a primeira coisa que você perguntou, vai ter muita gente? Eu falei, não, cara, calma. Que nem eu consigo, tipo assim... Que nem em reality show. Nessas coisas de jogo da discórdia. Como eu sou tímida, eu sei, caraca, é o Brasil inteiro vendo. Aí eu tenho medo de travar. Porque na época da escola e faculdade eu não conseguia apresentar trabalho. É mesmo? Era tipo isso. E falando em reality show, você tem vontade de participar de algum? Eu entraria no Big Brother. É. Uhum. Me chamaram de férias com ex há uns anos atrás. Mas já tava namorando. E a Fazenda eu acho que não entraria, não. Mas por quê? Não sei, porque a Fazenda é muito focada em briga, né? Tipo, entra geralmente as pessoas que são canceladas aqui fora e vão lá dentro pra tentar se destacar e fazem de tudo. Tipo, é briga toda hora. O BBB, e também tem muito corte, né? A Fazenda não é 24 horas. É. Eles decidem o que passa. O BBB mostra a pessoa 24 horas. Se você gostar, gostou. É isso. Eu posso ser, tipo assim, passar num VT, assim, eu sendo escrota. Mas aí a pessoa que vê 24 horas vai entender o contexto, sabe? Não vai me odiar tanto só por causa do VT. A Fazenda viu só a parte da briga e ninguém vai entender nada. Mas qual seria o teu objetivo de entrar num reality? Ganhar. É pelo prêmio, é pelo dinheiro? Pelo prêmio. E também pela experiência, né? Pô, essa coisa de fazer prova... Teu competitivo? Sou bastante. E eu acho que o único problema mesmo é isso de falar alguma besteira. Ainda mais carioca, que tem muita gíria. É, o DG foi agora, né? Aham. Aí falava muita gíria, já queriam cancelar o cara. É muito mimimi. Um pontinho assim já vira... É bizarro. E qual a tua opinião a respeito, por exemplo, da Rede Globo? Porque eu vejo que é uma coisa que meio que divide muito. Uma coisa que tem irritado uma galera é a mistura, principalmente no esporte, que a gente convive mais, é a mistura do esporte com a política. O Casagrande até recentemente saiu agora, foi pra UOL. Conseguiram... Quem? O Casagrande. Ah. Sabe quem é, né? Também não, igual quem é? Não fala de quem não conhece. Ele vai te bloquear lá agora. Não fala de quem não conhece. Polêmica. Casagrande bloqueia Dadá Favalta, pois vai falar quem? Não conheço. Só falo de quem eu conheço. Ai, que resenha, cara. E o que você tá achando do trabalho do Tite? Segundo Ele é ano de foda. cola. Eu acho ele foda. Também tem muita pressão em cima dele, né? Tipo, as pessoas falam muito, as pessoas que não entendem de futebol falam muita asneira. Pô, o cara... Pô, que isso? Ele é um baita técnico, treinador. Ele é sinistro, ele merece também. A gente tem que ganhar. Tem jeito, a gente tem que ganhar. Aprofunda mais esse ele é foda do Tite. Por que você acha isso? Eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo, sabe? Tipo, mesmo muita pressão, muita gente fala no ouvido dele, leva um, leva outro. Ele, eu sei o que eu tenho que fazer, sei quem eu tenho que levar e é isso. E vai dar certo. Nesses amistosos, óbvio que não foi com um time que nem o Mapê falou. Mas, pô, só de ver o futebol que eles estão jogando, tem jogos que são péssimos, mas também ninguém é perfeito. Mas só dele não ter aquela pressão de, que nem na época do Veiga e do Hulk. Leva fulano, leva ciclano, sei lá o que, no lugar de sei lá quem, do Gabriel Jesus, sei lá o quê. O Gabriel Jesus agora, no Arsenal, tá voando, não tem como. Mas isso sempre era polêmica, né? Leva quem? Todo mundo tem sua listinha, tem seus favoritos. Não dá. Impossível achar unanimidade em Não, isso é polêmica toda hora, futebol. E o Coutinho? Eu amo. Eu amo ele. Tem contato com o Coutinho? Não conheço. Mas eu amo ele. Tem jogadores que eu amo, assim. O Coutinho é um? O Coutinho é um. Que é a lista dos seus crushes do futebol aí? Coutinho? Não é crush, mas que eu amo, porque eu acho muito maneiro, gente boa. O Bastos. Caramba, vamos falar do baixinho, cara. Mas eu conheço ele já. Eu até tirei uma foto com ele, tipo, muito tiete. É mesmo? Aham, eu adoro ele, eu acho ele muito maneiro, gente boa. Ele e a esposa dele. Eles são muito legais. E... O Zé comprou uma casa, agora vai ser vizinho dele. Ah, é? Lá.
Ele é muito maneiro. O Bastos. Ah, e tem uns que eu sou amiga, né? Então eu já acho legal. Vários. Mas acho que o Marcelo também. Marcelo 12. Pô, o Marcelo é monstro, cara. Pô, ele é demais. Tenho muita Ele é vontade muito de conhecer maneiro. o Marcelo. Tirei foto com ele também. Legal. Ele Mas tem é... amizade ou Não, só não. teve contato uma vez? Só tive contato. Foi em 2019, na festa do Vinícius Júnior, de 18 anos. Vinícius 19. Júnior pareceu um moleque maneiro também. Gente, um amor. Tem contato com ele? Muito. Gente boa, Vera. Simples, humilde. Ele é muito tranquilo. Ele não é... Ele é aquele focado, né? Não bebe. Ele é muito resenha. Gente boa, Vera. Aquele sorrisão dele é dele. É dele. Ele é muito, muito maneiro. Quem tem esse sorrisão, eu já tive contato também, que parece que é colado assim, não sai, é o Thales Magno. O Thales, eu já tive uma confusãozinha com ele. Eu não lembro como é que foi, mas foi no Twitter também. Eu falei alguma coisa Tu dele. criticou o Thales no Twitter? Critiquei. E ele não gostou? Eu não lembro se ele respondeu. Tipo, que nem uma vez que eu também falei do Rossi. Que ele tava jogando... Ele foi pro Bahia, tava jogando muito num jogo do Bahia. Aí eu xinguei ele. Mas, tipo assim, porra, no Vasco tu não era assim. Aí ele respondeu, obrigado, Dadá. Uma coisa assim. Isso, ó. Tem alguns que respondem mesmo, então nem aí. Mas foi DM ou... Não, tá lá. Comentário mesmo? Eu tenho salvo. Pra qualquer coisa, salvar ali. E o Thales foi alguma coisa que eu critiquei ele respondeu, deu RT, alguma coisa assim. Mas o que foi? Ele rebateu? Ou no... Eu acho... Não, ele não chegou a rebater, não. Acho que ele nem teve essa coragem, né? Acho que foi no Instagram. No Instagram? É, eu acho que ele respondeu meu story sem me seguir. Que eu tava xingando ele, mas não era xingamento pesado. Mas o que ele comentou, tu lembra? Cara, eu não lembro. Deixa eu ver se eu tenho... Se ele apagou, porque é muito antigo. Mas o Thales é muito gente boa, cara. Eu sou amiga do irmão dele. Do Caio. Só que foi tipo assim, de torcedora, sabe? Acho que deve ter sumido. O Thales, eu entrevistei... Aqui, achei. Eu botei o Thales enganando a gente, com várias caras de palhaço. Aí ele, como a pessoa é um engano e foi revelação da temporada passada, aí uma mãozinha assim, que engano que sou. Tu não respondeu, não? Aí eu ri muito. Mas não respondeu? Não, eu ri muito pra ele. Ah, tu riu embaixo. Aí eu botei no coração, morreu. Morreu. E também tem o Bruno Gomes, que a gente se seguia, porque eu era amiga do irmão dele. Aí eu xinguei ele também. Pô, o cara, num jogo, levou cartão vermelho. Aí entrou no outro, aí não jogou o outro. Aí quando voltou, cartão vermelho de novo. Falei, gente, não é possível. Aí eu xinguei ele. Aí ele me deu um follow e tal. E também teve recentemente no TikTok. É uma brincadeira que aparece a letra da pessoa e você tem que falar o nome de um jogador. Aí apareceu B. Aí veio Bruno Gomes na minha cabeça. Falei, Bruno Gomes, só que eu esqueci completamente. Quem é Bruno Gomes? Aí meu namorado, não sei. Aí ele, quando eu falei Bruno Henrique, ele é aquele jogador do Vasco. Vai dar merda. Mas gostei, foda-se. Aí ele me deu um follow. Aí tem vários assim, né? Mas não tem como. É porque eu sou filha do Romário, mas eu também sou torcedora. Não, mas eu esqueço. Você é uma pessoa e seu pai é outra. É, tipo, por eu ter verificado no Instagram, alguns jogadores conseguem ver, né? Quando eu marco. Porque chama aquela atençãozinha. Então eles vêm, às vezes respondem. Eu já virei amiga de vários. Tu já marca de propósito pra ele ver mesmo? Que nem você viu a última vez que eu postei, não sei se você viu. Falando pro Marcelo ser demitido. Fiz uns 8 stories xingando muito. Falando Marcelo, pro Maurício? Maurício. É. Aí o Carlos Brasil viu, marquei já salgado. Porque todo mundo fala, por favor, vá lá, marca, que a galera vê. Porque quando chega uma notificação de um verificadozinho, a pessoa abre pra ver o que é. Tipo, clica, nem que responda, mas clica no story, vai aparecer um nome pra mim, que eu vi, que a pessoa viu. Uhum. Então, às vezes, eles vêm. Eu já fiz amizade assim, tipo, eu sou muito amiga do Thiago Galhardo. E a gente se conheceu xingando ele. Antigamente. Qualquer dia desse ela vai me xingar também lá, Bruno. Esse Dieguinho aí, ó. Aí a gente virou muito amigo. Tem vários, assim. Tipo, o Gabigol também. Ele é amigo da minha família, a gente tem contato. Teu pai elogia muito o Gabigol. Ele tá lá em casa direto. Pô, legal. E eu zoo ele. Mas ele leva na brincadeira, tipo... Aí tu zoou ele de quê? Eu boto... De bunda de silicone? Em todas as redes sociais. Teve um jogo que teve Vasco e Flamengo, que o Vasco ganhou, acho que foi 3-1. Aham.
E ele foi encontrar meu pai lá em casa depois. Aí eu já cheguei zoando ele, né? Ele fica quietinho. Aí quando é ao contrário, ele zoa. Zoa a gente, aí a galera lá de casa zoa ele. Tem uns que são muito legais, que eu virei amiga e que a gente se dá super bem. E o Gabigol é legal? Porque tem a gente que fala que ele é perna, tem gente que fala que ele é legal. Que nem falam do meu pai, né? Tipo, em relação a, tipo, você olha a pessoa marrenta, dentro de campo, faz isso e aquilo. Só que a pessoa é legal. Eu sou muito amiga da irmã dele também, da Giovana. Que é um amor. E sofre muito, coitada. Pelo Gabriel ser assim, né? A galera xingar ele. Coitada, vai tudo pra ela. Ela vai num jogo, o Flamengo perde, culpa dela. Coitada, sério. E ela é um amor. Novinha. Agora um cara que é quase unanimidade, todo mundo fala bem dele, Felipe Bastos. Amo. Ele é demais. Simpático. Ele e a mulher dele são muito gente boa. E eu sempre gostei dele, tipo, nunca xinguei. Nunca xinguei. Sempre elogiei mesmo fazendo merda. Ele é uma pessoa incrível. Meu pai gosta muito dele também. Foi. O Bastos gosta de tudo. É meu pai, meu irmão. Cara, meu namorado também. O Bastos, eu tenho tem um corte que agora eu vou revelar quem é, já tá resolvido, vamos aproveitar. Eu amo o Bastos de paixão, amo. O Bastos é um cara muito engraçado. Muito. Ó, o meu primeiro contato com o Bastos foi assim, curioso. Eu tinha um grupo de WhatsApp dos membros do meu canal e eu fui em São Januário fazer alguma coisa, não lembro o quê. E aí, passei ali na social e fui conversar com alguns funcionários para perguntar algumas coisas. Por exemplo, falei, pô, como é que tá aí, cara? O salário tá atrasado, tá em dia? Conversando, eu falei, aí comecei a fazer algumas perguntas. Pô, como é que tá sendo a gestão do... Acho que era no período do Campelo ainda. Era no período do Campelo. Como é que tá sendo a gestão do Campelo? Ah, sim, sabe, e tal. Falei, pô, mas é muito diferente. Na época do Eurico, do Roberto, era assim também. Fui fazer essa dúvida. Aí sei que conversa vai, conversa vem. Eu falei, não vou nem... Aliás, eu vou te falar até em off isso aí. Falei, pô, fulano... Em off. Melhor. Não, então, agora melhor não. Melhor não, deixa quieto. Mas fulano ajuda muito? Isso aí não ajuda nada, rapaz. Você nunca ajudou ninguém aqui e tal, pá. Mas quer saber uma pessoa que ajuda muito a funcionário? Felipe Bastos. Eu ia falar isso. Aí eu falei, sério, pô, Felipe Bastos. Aí ele falou assim, aí ele gritou um menino que tava limpando a social mais pra cima, fulano, chega aí. Aí o menino veio descendo. Pô, pois não. Falou, então não, que o menino tá perguntando aqui, jogador que ajuda funcionário, fala pra ele o que o Felipe Bastos fez por você essa semana. Ele não, pô, ele pegou o cartão de crédito dele, deixou comigo, falou, ó, vai lá, faz suas compras, não quero saber o valor não, você vai, faz as compras, depois só me devolve o cartão. É verdade? Não, é verdade sim. Ele não faz isso sempre? Aí, beleza. Aí ele falou assim, inclusive ele nem gosta que divulgue. Aí, pô, eu vim embora pra casa, coisa mais boba. Eu entrei no grupo, pô, galera, eu tive aqui hoje em São Januário e tal. Tipo, no meu grupo, eu jamais imaginei que você ia sair dali. Falei, pô, galera, fiquei sabendo de uma parada legal. E a torcida já gosta muito do Bastos. Eu falei, pô, cara, me contaram um relato de que o Felipe Bastos empresta até cartão de crédito para os funcionários fazerem as compras. E assim, não cobra não, ele dá. As compras para a pessoa. E falei ali, algum bocudo pegou esse meu áudio e foi jogando para frente. Eu sei que o áudio viralizou e virou matéria no Net Vasco. Áudio, não sei o que lá, Felipe Bastos dá cartão de crédito para os funcionários... para os funcionários fazerem compra. E eu tinha uma proximidade grande com o Castan. E aí conversa vai, conversa vem com o Castan. Eu falei, pô, eu queria falar com o Bastos e tal. Ele me passou o contato do Bastos. E eu entrei em contato. Pô, Bastinho, aí, vamos gravar uma resenha qualquer dia e tal? Pô, vamos sim e tal. E ele, pô, sei que eu falei, pô, cara, parabéns pela tua atitude e tal. E por que atitude? Eu falei, não, pô, sem querer até viralizou, não foi nem por mal. Aí comentei a história do cartão de crédito. Aí ele falou, pô, cara, inclusive eu nem gosto de falar nada não, porque eu acho que quem faz de coração não divulga, não faz. E eu eu faço ajuda e tal, mas eu não gosto que ninguém fique sabendo. Eu falei, pô, cara, desculpa, não foi nem minha intenção não. Eu comentei no meu grupo e saíram jogando o áudio pra frente e virou matéria. Aí a gente passou a ter um contato e aí depois gerou um probleminha que a gente já superou. Tem um corte aqui no canal falando disso e agora eu vou falar, foi o Bastos. Eu faço meu pós-jogo, analiso. Eu tinha um contato com o Bastos, a gente conversava de vez em quando, e de repente ele me bloqueou no Instagram. Eu falei, uai, o que eu fiz? Aí eu fui e falei, Castan, tá sabendo de alguma coisa? O Felipe Bastos me bloqueou. E pro Bastos bloquear. Aí eu falei, ué, mas o que houve? Eu falei, cara, também não sei, ele falou alguma coisa contigo? Não. Aí eu falei, bloqueou, problema dele então, não fiz nada, e passou o tempo.
Aí o Bastos foi pro Goiás, né? Já tava lá um tempinho, chegando no período de final de ano, eu falei, pô, vamos resolver essa parada aí. Eu falei, Castan, o número do Bastos mudou? Não. Vou dar uma ligada pra ele. Aí um dia eu liguei pra ele, falei, cara, Bastos, tudo bem? Tudo. Pô, cara, vi que tu me bloqueou lá, tipo, já passou um ano já da história. Aí ele falou, pô, eu te bloqueei mesmo. Eu falei, mas por que tu me bloqueou? Ah, eu não gostei, não. Teve um pós-jogo aí que você falou uns negócios lá que eu não gostei, acho que você errou comigo e tal. Falei, pô, cara, eu errei contigo. Pô, e olha que eu sou todo cuidadoso, eu faço a crítica do profissional, eu nunca entro na linha pessoal. Eu achei estranho. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, que jogo foi? Ele, cara, foi um jogo fora de casa contra o Goiás. E eu joguei bem esse jogo, assim que ele falou. Falei, o jogo contra o Goiás foi Copa do Brasil? Foi. Vamos fazer o seguinte, eu tô no dentista, eu vou procurar no YouTube o pós-jogo, eu vou reassistir e eu te ligo de volta pra gente conversar. Pra me ver se realmente eu falei alguma coisa. Pode ser? Não, tá beleza. Desligou, tô lá com a doutora lá com a broca no meu dente e eu lá vendo o pós-jogo. O teu fone. Eu viro no pós-jogo e quem quiser procurar, pode procurar. Vasco, 2-1 no Goiás, Copa do Brasil 2020. O Abel Braga é demitido na pandemia. Quando volta ao futebol, o jogo de volta é na Serrinha já com o Ramon Menezes. E o Vasco reverte. O único gol do Henrique com a camisa do Vasco, ele cruza uma bola, desvia, cai no gol. E o Benítez chuta de longe, a bola desvia e cobre o goleiro. Também vai pros pênaltis. Fernando Miguel cata uns pênaltis. E aí eu falei, pô, cara, no comentário eu falei, pô, o Felipe Bastos é aquilo que a gente tá acostumado. É um jogador que com a bola no pé tem qualidade técnica, mas tem uma marcação frouxa. Eu acho que o Bastos tinha perdido a pegada. E, inclusive, tem um lance que um erro dele, ele comete um erro, não lembro qual jogador vai cobrir o erro dele, e aí, na cobertura do erro dele, esse jogador tomou amarelo. O único termo que eu usei, que eu não usaria de novo, foi o Bastos fez uma cagada, e aí o fulano de tal foi cobrir e acabou tomando amarelo. Foi só isso. Aí eu voltei a ligação, pô, Bastos, acabei de ouvir aqui, eu falei, pô, cara, seguinte, cara, eu não falei nada demais, a fala a respeito de você não tem nem um minuto no meu pós-jogo, e foi isso que eu acabei de te repetir aqui, e cara, acho que eu não falei nada demais, não. Aí ele, pô, irmão, deixa pra lá, já passou, vida que segue e tal, mas, pô, pra mim não dá pra ter relação assim, não. A gente tem um contato e tu vai e me critica. E aí, um aprendizado que eu tive depois desse episódio do Bastos, e de novo, tá tudo resolvido. Amo o Bastos, é um cara maravilhoso. Inclusive, ele mandou um vídeo do filhinho dele jogando futsal num clube aqui no Rio, que ele tinha ido ver o treino do filhinho dele. Gosto muito de você e quero você quando você estiver de férias no final do ano aqui. Mas um aprendizado que eu tive depois desse episódio do Felipe Bastos, eu que comento o jogo, hoje eu procuro não ter proximidade com os atletas. Porque nem todo mundo vai ser profissional e saber entender que aqui tem o Dieguinho que está trabalhando, está comentando, e ali tem um atleta. Eu não posso passar a mão em cima da cabeça dele se ele estiver jogando mal e for meu amigo, o público não é idiota em casa, vai perceber. E de contrapartida, se eu sou muito amigo de alguém e o cara tá quebrando, imagina se eu sou o melhor amigo do Ribamar. Olha que situação constrangedora, eu tenho que comentar todo o jogo dele. Também. Entendeu? Então, assim, eu preferi, depois desse episódio, manter uma distância. Procuro ter amizade com ex-jogadores ou jogadores que não jogam no Vasco, pra evitar esse tipo de situação. Eu tenho muito amigo jogador que não joga no Vasco, já jogou, né? Mas os que eu conheço, assim, do Vasco, eu nunca falei mal. Até porque eu gosto, né? Agora que a gente segue no Instagram. Porque o Alex Teixeira, que quando ele tava no Brasil, acho que uns 2 anos atrás, ele tava treinando e o meu namorado tava treinando com ele e o Romarinho. Aí eles se viam direto e tal. E o Riquelme. E agora o Thiago Rodrigues, que eu mandei uma mensagem pra ele pedindo pra ele não levar cartão. Aí ele respondeu, foi gente boa Vera também, a gente se segue. Nunca falei deles. Mas de resto... Eu xingo, mas se eu conhecer, assim, eu não... Mas não é aquele xingamento, assim, da pessoa. É o que ela fez no jogo. Que eu não consigo me segurar. Até porque eu entro sem falar... Quando eu fico, assim, um dia sem falar nada do Vasco, num jogo, me cobram. Tipo, me cobram de verdade. Mais de 10 mensagens. Tá, vai falar nada não? Vasco perdeu, né? Vai sumir do story. Sendo que agora eu tô grávida. Eu não vou ficar, tipo, caralho, me estressar mais ainda. Mas aí eu vou e faço. Quando me cobram muito. Aí eu falo do futebol do jogador naquele jogo. Não falo no geral. E quando for pra elogiar, eu elogio também. E é isso, eu não metralho toda hora, não.
Não, é bem complicado. Você falou que o Ribamar é legal, você queria falar alguma coisa do Ribamar? Não, você falou Só dele, falou eu que era falei, legal. gente boa, é. Ah, tem contato. Nunca zoei ele, não. Se eu zoei foi coisa de leve, porque ele nunca me bloqueou, não. Mas ele é muito maneiro. Era a tropa do ainda. E qual era o jogador que você tinha uma expectativa muito... Ah, boa. Outra pegada. Germancano. Ranço. Tem um ranço dele. Sério, eu tenho pavor dele. Ele tá na minha listinha de jogador que eu não gosto. Porque tem aqueles que eu amo, mesmo sem conhecer, e aqueles que eu não suporto. Ele tá nessa lista. Eu peguei um ranço dele. Indescritível, sério. E eu peguei agora, na gravidez. Ué, Não consigo olhar pra cara dele. mas por que antes tava... Mas tu já tava chateada antes? Não é nem chateada, tipo, porque eu fiquei muito puta com ele ano passado, os pênaltis, aquele jogo do Internacional que rebaixou a gente, que ele perdeu o pênalti. Aí eu já, tipo, Teve o do Guarani na Série B também. não, vários, tipo, uns 6 pênaltis que ele errou. E aí já peguei um rancinho, assim, de leve, mas esqueci totalmente, até porque eu não assisto os jogos da Série A. Só quando eu faço cartola, tipo, boto lá e é isso. Aí agora eu peguei um ranço dele, tipo, indescritível, não consigo. De pavor. Aí ele entrou pra essa listinha de jogador que eu não gosto. Mas você pegou o ranço com ele pelos pênaltis perdidos ou pela passagem do Acho que Fluminense? juntou tudo. O que te incomodou dele no Fluminense? Ah, ele tá fingindo que o Vasco não existiu, né? Tipo, umas atitudes dele, fingindo que nunca jogou no Vasco. Aí, sabe, sei lá. Ele cantando aquela música todo... Ai, ranço. Chora vascaíno, o sonho acabou, Germancano é tricolor. Tem um sonho que ele fez... Que ele fez na Série B, Deus me livre. Péssimo. Tá, fez muito gol. Mas, porra... O que me incomodou no Germancano, eu sou grato pelos 2 anos dele de Vasco. Ele foi... Se você somar os 2 anos, ele foi o principal jogador do Vasco nesse período. O único que fazia gol também. Ele participou ficou marcado ali por 2 momentos, mas o Vasco não deixou de subir por causa do Cano, longe disso. Mas caiu por causa dele. Em 2020, ele vacilou naquele pênalti do Inter. Mas se você tira os gols do Cano também, a gente não tinha chegado nem vivo até ali. Mas aí no momento importante, pô, como é que o cara perde todos os pênaltis? Decisivo, não, pênalti normal ele faz, os decisivos ele deve ter acertado 3 no Vasco. No Fluminense, na final do Fla-Flu, ele perdeu. Eu ri muito. Ele pipoca no pênalti decisivo. Eu não sei como é que deixavam ele bater. Ele, sei lá, o jogo domingo e o outro jogo na quinta. Ele perdia o pênalti no domingo, deixava ele bater na quinta e ele perdia de novo. Pô, isso aí não dá. Tudo bem que não imaginava nenhum outro batendo pênalti. O que me incomodou no Germancano foi a postura. Eu lembro que assim que ele chega no Fluminense, assim, natural, o Vasco devia ele, o Vasco estava na 2ª divisão, ele estava completamente adaptado ao Rio de Janeiro, teve uma proposta para ir para um clube do lado, e uma coisa que a gente, torcedor, tem que saber diferenciar, e acho que esse é o ponto-chave para nós, torcedores, isso depende de qual time tu torça, você evitar ter frustração como atleta, o amor pelo clube é seu, o jogador é profissional. Tem as exceções, que é o que o Alex Teixeira acabou de fazer, abrir mão de todo o dinheiro do mundo, qualquer proposta, falar, não, eu voltei porque eu quis. Eu quero jogar no Vasco, isso é amor. Mas em linhas gerais, o jogador não ama clube. Ele tá ali, quem ofereceu o melhor contrato. Ele tá super certo. Ele vai, e tá certo, ele é profissional. Então acho que é a gente que tem que parar de babar um pouco o ovo de jogador e dar um pouco mais até de tempo para realmente ver qual é a do atleta com a nossa instituição. Mas qual é o ponto? O que me irritou no Germancano? Ele teve todo esse tratamento de ídolo no Vasco sem ser. Ganhou bandeirão, tinha camisa comemorativa, Copa, a torcida endeusava ele, que Deus me livre. Ele ganhou um carinho ainda mais depois da questão da bandeira LGBT, porque o Vasco tem essas raízes de lutar contra preconceitos. E a forma como ele saiu, eu gostaria muito de sentar com o Germancano aqui para me ouvir dele. Porque até aqui eu só posso fazer a minha observação, mas eu queria ouvir dele. Talvez, alguma coisa que a gente não sabe, ele pode ter saído magoado com o Campelo ou com o próprio Salgado que pegou a transição. A gente não sabe o que aconteceu internamente no clube. Mas uma coisa é a diretoria, outra coisa são os torcedores que sempre o abraçaram. E na primeira entrevista que ele dá no Fluminense, ele, como você falou, a impressão que dá é que ele não jogou no Vasco. Jogou no seu clube, eu vou jogar, eu vou fazer gol, vou comemorar. E o que me marcou muito, pra mim, foi a gota d'água. O lance do lado do Chora Vascaíno, o sonho acabou. Ali, tipo, pra mim, o caixão ele já tinha fechado. Ali foi só, acabou de pisar na cabeça mesmo. Mas assim, Vasco e Fluminense, a gente perde de 2-0, ele faz um gol.
E ele é entrevistado assim que acaba o primeiro tempo. Fez o gol, tava 2-0. E aí, Cano, como é que é jogar pela primeira vez contra o seu ex-clube e marcar um gol? Ele, tipo, faz de conta que ele nem ouviu a parte do Vasco. Ah, não, tá, eu fiz o gol aqui e tal, vamos focar pra voltar pro segundo tempo. Eu super entendi ele ter comemorado. Cada jogador tem um perfil. Teu pai mesmo comemorava. Não tem problema ele comemorar. Mas na hora que perguntar, não, cara, eu joguei lá, sou grato pela torcida, mas hoje eu defendo as cores do Fluminense, vou brigar pelo clube, eu convenho. E tá certo. Agora ele mostra uma indiferença com o Vasco. E aquele papo lá foi no Dom Hélio. A questão da comemoração do Chora Vasco aí no sonho acabou. O Fluminense foi campeão carioca e eles foram aqui no Dom Hélio comemorar o título. E aí o que dizem é que foi uma comemoração interna, só ali com os jogadores, comissão, e ele não sabia que estava sendo filmado. Ah, qual é que o cara numa comemoração não sabe que está sendo filmado? Eu acho que ele tá totalmente certo de ter saído do Vasco, até porque recebeu uma proposta melhor, e, pô, jogar Libertadores, o caralho a 4, na Série A ainda, e a torcida já xingando ele. Mas eu acho que ele errou em relação à atitude dele. E isso me fez pegar ranço. Não foi a saída dele do Vasco. Até porque uma hora ia acontecer, ele não era aquele jogador fascinado pelo clube e não ia querer ficar de novo na Série B. Com outra oportunidade. Mas eu acho que foi isso. Foi as atitudes dele jogando no Fluminense em relação ao Vasco. Isso aí que ficou muito pesado. Criou um ranço absurdo. O Nenê tá na tua listinha dos jogadores que você ama ou não? Que eu amo não, mas eu gosto. O Diego Souza tá. Eu gosto muito. Eita, polêmica, porque ele é um cara que divide opiniões no Vasco. Ele era outro cara que eu vou gostar de perguntar também, a gente já caminha pra encerrar o episódio, que a gente tem que fechar 9h20. Diego Souza, ele é um cara que enquanto vestiu a camisa do Vasco, todo mundo ama. Eu amo. Mas depois dele ter saído, também rolou um pouco disso. Mas você não tem essa divisão com ele? Eu fiquei com raiva nessa última vez, né, que era Grêmio, Sport e Vasco. Eu fiquei puta. Só que eu gosto muito dele. E, porra, se ele tivesse agora no Vasco, mesmo com a idade... porra, esquece. E no Grêmio ainda. E eu fiquei com raiva, mas eu gosto dele. Ele é um jogador que eu gosto. Não conheço também, eu acho. Mas por que você gosta dele? Não Onde sei. gerou o carinho? Tem uns jogadores que eu, tipo assim, eu vou com a cara. Que nem o William também, do Fluminense. E olha que é do time rival. Tem uns jogadores assim que eu vou com a cara, que eu acho muito maneiro. É só isso? Eu acho maneiro. Eu acompanho assim no Instagram, tipo, ele foi o que adotou, não foi? Não sei te informar. Acho que o William adotou uma criancinha com Down. Ou teve. William. Pesquisa aí, o Bruno, pra gente. Foi ele mesmo, então, eu achei uma atitude muito foda. Aí eu já peguei simpatia, entendeu? Ah, então foi daí a simpatia. Esses aleatórios têm uma simpatia. Mas tipo, o Diego Souza, porque foi muito bem no Vasco e tal, aí eu comecei a gostar. Mas os outros têm sempre uma... Que nem o Everton Ribeiro, eu também gosto dele. Mas eu gosto dele porque eu amo a mulher dele. Eu acompanho a Marília. Aí ele ganha um carinho de tabela. Alguns outros do Flamengo já estão na lista que eu não gosto. Mas tem uns assim que eu simpatizo. E o Dedé? Qual Dedé? É porque tem o Dedé Balada, que a gente chama de Dedé Ah, Balada. tá. Não. Eu falei... Mesmo, é porque o André, a gente chama de Dedé. Que ele é amigo nosso. O André Balada? A gente chama... amiga dele? Tipo, muito amiga. A gente chama ele de Dedé. Eu tenho muita vontade de trocar uma ideia com ele Gente boa, também. engraçado. Ele é muito amigo do meu irmão. Vê onde que o André tá jogando. Ele tá, a última vez que eu lembro dele no esporte. Não, tá fora do Brasil. Tá fora do Brasil? Indonésia, não sei. Um lugar assim. A passagem dele no Vasco foi boa, mas depois deu uma ingresia lá. Não, tá fora do Brasil. André Balada? Ele pode ter voltado. Eu acho que foi pra... Eu acho que tá fora do Brasil. Indonésia, eu lembro dele no esporte, acho que 2020. Eu acho que eu tenho aqui, calma, eu perguntei pra ele. O André Balada jogou no Grêmio? Cuiabá, tá? Então voltou. Vê quando foi que ele voltou em data aí. Não, acho que ele voltou, tá? No Cuiabá. Então ele voltou, tipo, essa semana. Pode ter pouco tempo. Ele voltou, ele tava lá no Gaziantep em maio de 2021. Aí ele voltou pro esporte. Ficou no esporte até janeiro, e janeiro foi pro Cuiabá. Tá desde janeiro. Ano passado. Então, mas aí ele foi agora, saiu do Cuiabá. Esqueci o nome. Pode ser nessa janela, né? Acho que eu tenho. Indonésia. Tá num time lá. E aí, caminhando pra reta final, e o seu sentimento pelo rival? O Flamengo? Eu não gosto mais do Fluminense do que do Flamengo.
Tu tem mais raiva do Flamengo que do Flamengo? Tenho. Por Sabia? quê? Eu não sei também. Acho que é porque como eu cresci, tipo, meu pai já jogou no Flamengo, teve todo aquele carinho da torcida sempre muito legal com a gente. Hoje em dia é que eu zoo e eles rebatem. Mas não é que eu amo o Flamengo. Eu não gosto, tipo, não gosto. Mas eu também não odeio que nem eu odeio o Fluminense. Eu não suporto o Fluminense. Qual Sério. motivo? Não sei, não... Ele me dá raiva, eu não sei. Mas eu não gosto do Fluminense. Tem a ver com aquelas questões lá do lado sul, setor sul do Maracanã? Não. Tem nada a ver com isso? Não, só não simpatizo. Não gosto, não. O Botafogo já é brother. Sempre esqueço. Esqueço que existe. Mas nada contra. Nada contra. Agora, pra gente encerrar, Dada, eu tinha muita vontade de bater esse papo com teu pai um dia. Quem sabe a vida vai me dar essa oportunidade. A visão que eu tenho de fora, e aí você pode complementar e a gente encerra o episódio, eu tenho a percepção de que existe uma narrativa criada por parte da Flapress, vamos colocar assim, porque é conveniente para eles arrolar a imagem do seu pai ao Flamengo, de tentar criar essa narrativa de que ele é flamenguista. E sobre polêmicas, não vou entrar no mérito, eu quero muito sentar os dois aqui, um dia o Edmundo e um dia o Romário, e ter esse papo. Quem sabe eu seja agraciado com isso um dia. E a filha do homem pode ajudar a gente nesse quesito aí, mas vamos lá. Tanto o Romário como o Edmundo, em casos distintos, tiveram as suas polêmicas. O Edmundo é aquela situação de ter balançado a genitália para a torcida do Vasco, e o seu pai pelo vai pro Maracanã, leva lá em cima porque vai chorar, né? O Edmundo, diferente do seu pai, faz muita questão de o tempo inteiro dizer que é Vasco, seu pai fica naquela de América e constrói-se uma narrativa na mídia de que ele é Flamengo, ele não quer falar, e papapá. Mas me chama muito a atenção que você, Moniquinha, Romarinho, que são os filhos dele do Rio, tem uma galera que mora em Brasília, etc. Acho que são os que mais a Berinha e a Ivy também moram aqui. O Rafinha que mora em Brasília. Mas acho que são os que têm um pouco mais de proximidade da galera do Rio. A maioria torce pro Vasco. Eu queria um relato seu do relacionamento do seu pai com o Vasco, o que ele sente pelo Vasco e essa narrativa de que ele é Flamengo, um pouco mais de detalhe. Como é que você vive isso dentro de casa? Que Cara, você pode então, falar pras o pessoas? meu pai, quando é pra gastar o time, ele zoa. Até porque, acho que foi em 2019 que o Flamengo tava no auge, aí foi pro Mundial, né? E o Liverpool. O Bruno Henrique falou que tava em outro patamar. Aí perdeu, meu pai postou uma foto assim, tipo, kkkk, em outro patamar mesmo, zoando. Aí já começaram a achar que ele era Vasco. Aí depois ele postou, sei lá, zoando alguma coisa do Vasco. Acho que, na verdade, ele nunca zoou o Vasco. Mas, tipo, alguma, sei lá. Aí já falaram que era Flamengo. Mas ele tem carinho pelos dois times, ele não acompanha futebol. Tipo, não dá pra falar que ele torce pra um time porque ele não acompanha. Se você chamar ele pra assistir o jogo do Cuiabá e Goiás, ele vai assistir. E vai xingar do mesmo jeito. Caralho, uma merda. Porque ele assiste xingando todos os jogadores. Do Vasco agora. Vai até... Saiu uma entrevista agora com o Cazé. O Cazé perguntou isso do Vasco. Ele falou, porra, uma merda. Ele assistiu o jogo que a gente perdeu. Tipo, Sampaio Correia, eu acho, não sei. Cara, aquele jogo foi uma tragédia. Porra, ele quis assistir esse jogo, tipo... Aí... E dá azar ao baixo também. E ele xinga, tipo, que nem eu. Ele fala, uma merda, tipo, uma merda, que sei lá o que, porra. Ele fala mesmo, mas se o Flamengo perde jogando mal, é uma merda também. Mas ele já teve problema com o Vasco, foi em relação à torcida, mas não com o Vasco, porque foi a Força Jovem. E aí, por causa dessa briga com a Força Jovem, ele fez essa do lenço. Porque quando ele joga num time, ele vive pro time, tipo, provoca, porque ele é isso, de provocar, ele é polêmico. Mas quando ele largou os dois times, ele sempre falou, eu tenho respeito pelos dois times, carinho, só que eu sou América e não acompanho futebol, não tem nem o que falar. Tipo, se perguntar pra ele sobre a escalação do Flamengo ou do Vasco, ele não vai saber. Ele vai falar Gabigol, Arrascaeta, e é isso. Do Vasco vai falar Nenê, só. Tipo, e Alex Teixeira agora. Ele realmente não gosta de futebol, tá focado em outra coisa. Mas quando é pra assistir, ele assiste. E teve um momento no começo do papo que você falou assim, eu me apaixonei pelo Vasco, pela história, e meu pai ficou meio vago. Você não, deu e a entender pelo... que seu pai tinha falado alguma coisa. Então, por causa do carinho. Eu fui perguntar pra ele, né? Eu pedi pra assistir.
E como eu assisti todos os jogos, literalmente todos, que dava pra assistir, eu perguntei, como é que foi jogar no Vasco e tal. Não lembro nem que ele respondeu, mas, tipo, ele contava as histórias pra gente e isso desperta, tipo, caraca, muito foda. Que nem ele conta, quando eu assisti os jogos, acho que foi de 2000, da virada, eu perguntei pra ele, cara, como é que foi? Me conta. Aí ele conta a história de como foi e tal, e, pô, não tem nenhuma outra história, assim, maneira que ele conta de vestiário que não seja assim no Vasco, que abre os olhos. Aí foi assim que eu virei vascaíno. Porque eu tinha várias oportunidades, né? Podia virar Fluminense, Flamengo, que nem a Carol do Edmundo. A Carol é Fluminense. O Edmundo frisa que é Vasco, só que como ele passou por vários times, ela falou, cara, chegou no Fluminense, eu nem sei que ano ele chegou no Fluminense. Acho que foi junto com teu pai, 2003, se eu não me engano. E a Carol é mais velha que eu, então ela falou, cara, desisti de ficar trocando time toda hora. 3 ou 2. Eu era nova, falei, eu vou ser Fluminense, esse aí mesmo, e foi. Aí ela é Fluminense, só que ela também nem acompanha futebol. Acho que o irmão dela é, tipo, Botafogo, uma loucura. Isso é um assunto que incomoda ele? Ele tem essa mágoa dessa questão de ficar discutindo o clube dele, a relação... Porque, assim, ele é muito ídolo do Vasco pelo que ele fez. Pelo que ele fez. Mas não tem esse reconhecimento da torcida do Por causa Vasco. da torcida, é. Ele não liga. Ele não liga. Ele sabe, tipo assim, o que ele sente, ele já falou várias vezes em relação ao futebol, o time que ele torce. E se ninguém acreditar, foda-se, o problema dele. O problema das pessoas. Mas ele não se incomoda com essa questão do Vasco, de ficarem toda hora cutucando essa situação. Não, ele já ouviu muito. Ele escuta tanto do Vasco quanto do Flamengo. Ele posta uma foto, aí no jogo do Vasco, aí eu comento, tipo, Vasco, aí um bando de flamenguista me responde. Que nem eu postei o Cartoloco, que foi no jogo ontem. Foi. Aí postou um vídeo e eu comentei, Vasco. Umas pessoas que eu... É pena que seu pai é Mulão, pena que sei lá o que. Seu pai é Flamengo. Aí eu, gente, preguiça. Se for pra responder todo mundo, ele recebe tanta mensagem. Eu desafio qualquer pessoa aí em qualquer lugar e achar um depoimento do Romário falando, eu sou Flamengo. Não existe. Pode... E isso é uma coisa que eu queria muito conversar com ele. Porque, assim, uma coisa que irrita qualquer pessoa, seja a Dadá, o Bruno, o Diego, o porteiro ali embaixo, é você ser acusado de uma coisa que você não fez. Uhum. Isso eu acho que talvez irrita, apesar dele não ligar, mas criar uma narrativa e dizer que ele é uma coisa que em momento algum ele disse, porque isso é uma mentira. Não tem lugar algum onde seu pai fala, eu sou Flamengo. Você tem o tempo inteiro ele falando que é a América, tem um carinho muito grande pelo Vasco e pelo Flamengo. Inclusive, ele teve no BarbaCast há 1 mês e meio atrás. O Barba é flamenguista, né? Doente, então o cenário dele é todo Flamengo. E logo assim que ele chega, isso me chamou a atenção na entrevista. Pô, eu sei que tu é Flamengo, tô vendo as coisas aqui, mas eu não tinha como não falar. Sou muito grato ao Vasco, tenho carinho pelo Vasco, comecei lá, terminei lá. E ele nem perguntado foi. Isso me chamou a atenção na entrevista. Então, é porque tem essa rixa, né? Tipo, ele vai na Flá TV, aí tem que ir na Vasco TV. Ele, como foi no jogo do Maracanã do Flamengo, as pessoas cobram ele de ir no Vasco. Só que ele só foi porque chamaram ele. E ele foi recente no Maracanã. Foi no do Vasco com a gente, no Cruzeiro. Só que ele não vai em São Januário, até porque é longe também, pô, pra ele entrar é diferente, né? Na Barreira é diferente. Ele vai mais quando tá no Maracanã e não tem aquelas pessoas em cima. Mas quando chama, ele vai, quando você não tiver compromisso. Então ele sempre deixa claro, se eu tiver que rolar em um, vai rolar em outro, e é isso. Senão vai ter aquela coisinha, foi em um, mas não foi outro. Odeio o Vasco, porque foi nesse BarbaCast. Odeio o Flamengo, porque foi sei lá onde. Então ele tenta sempre manter, porque é isso. Ele tem carinho pelos dois, mas ele é América. Você pode ver que ele não faz questão de falar do Fluminense, assim, sabe? Ele foi no jogo do Fluminense porque foi a despedida do Fred, e o Fred falou com ele. Não foi, tipo, do Botafogo agora, porque ele conheceu o Josh. John Textor. O Josh é o nosso. Aí, é tanto nome. O John Textor, e ele chamou. Aí meu pai foi. Mas pra ele é Vasco, Flamengo, carinho e time América. Deixa claro. E pra encerrar, Dadá, a gente tem a tradição aqui no nosso podcast de deixar o convidado, caso ele queira me fazer uma pergunta. Eu sou péssima nisso. Pode ser qualquer pergunta? Fica à vontade, se você quiser. Vai ser uma pergunta normal. Como você teve essa ideia de começar a fazer um podcast? Porque agora o seu, você falou que é o segundo maior de futebol. Do Rio de Janeiro já. E do Vasco também? Ou do Vasco é o meu segundo canal, tem 221 mil inscritos. E do podcast agora é o segundo também. O maior Charla tem
200 e alguma coisa. É muita responsabilidade no que você vai falar, porque é muita gente assistindo. E como você lida com isso? Como... Tá, vamos lá. Responsabilidade, por que eu criei? Vamos lá. Eu amo fazer isso aqui. Tanto é que, por exemplo, até a pandemia, no meu canal do Vasco, eu fazia muitas entrevistas, sendo que eu detesto entrevista online. Live, o cara tá na casa dele, tu tá na tua, acha uma coisa fria. Tem emoção, eu gosto disso aqui. Porque a gente conversa antes, conversa depois, você sente a pessoa, você é tímida. Dá aquele tempo de calma, fica tranquilo. Você sente a pessoa, pra própria pessoa também. Você também conhece o entrevistador e aí, né, as coisas caminham melhor. Eu prefiro isso aqui. Quando veio a pandemia, eu parei. E eu sempre tive muita vontade de um dia ter um programa de entrevistas meu. Tanto é que desde moleque eu sou fascinado em entrevista. Eu acompanhava entrevistas do Cajuru, depois as do André Henning, passei a acompanhar muita do Bolívia, que eu acho que o Bolívia é um fenômeno. O Bolívia Talk Show é maravilhoso. Meu pai foi. E é o episódio que ele mais comemora. Você não lembro, foi na época. Foi na época que saía minhas fotos de biquíni na Ken. Aí perguntaram, tipo, sua filha, que sei lá o que, tinha feito 18 anos, 19, aí deu mó auê. Ele ficou bolado dele? Não, ele tranquilo. O Bolívia é uma das minhas referências. O Thiago Asmar, quando começa o canal Pilhado, é com entrevista, depois que ele vai fazendo outros conteúdos. Mas é online dele, né? Algumas. Agora é, mas no começo ele fazia tete a tete. Então, assim, eu sempre gostei muito. O Fred tem as dele. Aí agora, quando chegou a geração do podcast, eu falei, cara, maneiro. Porque assim, eu falo muito. Eu até tento tomar um pouco mais esse cuidado aqui, porque eu sou um host falante. E isso é importante também explicar para as pessoas, porque tem muita gente acostumada ainda com entrevista. Perguntou, respondeu. Perguntou, respondeu. O podcast dá essa possibilidade da troca. A gente levanta um tema, você comenta, eu comento, a gente pula para um outro assunto. É uma conversa com uma câmera ligada. E eu sempre falei muito, eu falei, acho que vai ser uma parada legal. Eu vou conhecer pessoas, vou conseguir passar para as pessoas um pouco melhor quem é o Diego, porque lá no canal do Vasco eu vou dar notícia, opinião e informações em cima do Vasco. Aqui as pessoas têm a possibilidade de me conhecer um pouco melhor e falar de futebol de uma maneira geral. O canal aqui não é do Vasco, é um podcast de futebol. Geral. Tanto que já veio, o Bandeira de Melo tá pra vir aqui, veio o Paparazzo Rubro Negro, veio o Rafa Melo, foi meu convidado de sexta-feira, veio o Paparazzo, Flazoeiro, então assim, Rica Perrone, que é São Paulino, o Daniel Brown do Botafogo veio aqui também. Então é um podcast de futebol. E eu decidi criar por isso, porque assim, eu tenho uma percepção hoje como influenciador que eu tô chegando a 400 mil seguidores nas minhas redes, sendo que o meu público não é meu, é um público do Vasco. A galera tá ali pra me acompanhar falando do Vasco. Eu preciso criar o meu público, as pessoas que querem acompanhar o Diego. E o trabalho lá vai continuar normalmente. Eu continuo fazendo meu trabalho do Vasco, é meu bebezinho, é meu carinho, mas eu tô criando agora a minha imagem também. E eu faço até questão, no começo, e eu tô doido pra voltar a usar a camisa do Vasco aqui, porque propositalmente nos primeiros episódios eu vim só com camisa de basquete, 32 episódios, e agora eu tô vindo com camisa de futebol europeu. Até para as pessoas não de cara associarem que é um canal do Vasco. Daqui a pouco todo mundo já entendeu qual é o rolê, porque são 3 anos trabalhando com o Vasco. Já entendi, é um podcast e tal, ele é vascaíno, então eu vou poder vir naturalmente com a minha camisa do Vasco aqui. Mas quando você chama alguma pessoa ligada ao Vasco e uma pessoa, tipo assim, o Rica, que não tem nada a ver com o Vasco, dá mais engajamento a essas pessoas do Vasco? Naturalmente, porque assim, hoje o canal tá... Hoje, 28 mil inscritos, a gente chegou aqui. Não sei te precisar, mas diria que, sei lá, 80% do público aqui é Vasco. É uma galera que veio do meu outro canal, ou veio vindo, e veio muito convidado vascaíno também. Então, acho que formou uma base mais assim. Mas é até natural. Pra onde eu for, acredito eu que sempre a base de vascaíno vai ser maior. Porque é natural, já tem uma galera que me acompanha de lá, vai acompanhar aqui também. Mas acho que foi isso. E sobre a responsabilidade, eu sempre tive muita. A minha mãe sempre me ensinou a você não fazer com os outros aquilo que você não quer que não faça com você. Que nem você falou do Bastos, né? Exato. Então eu acho que a gente tem que... Tá faltando muito nas pessoas hoje um negócio chamado empatia. Então, por exemplo, eu sou muito atacado, entre aspas, pela minha empatia. Porque, por exemplo, as pessoas acham que pelo tamanho do canal que eu tenho,
né? Eles me veem como, de uma certa forma, para algumas pessoas, um representante deles, que eu deveria me envolver com a política do clube. Não. E eu, assim, eu não... Primeiro, que eu, Diego, odeio política, não gosto. Também. Eu tenho criado até o hábito de, nas eleições, anular meus votos, porque eu não gosto, não confio em político de uma maneira geral. E no Vasco, pior ainda, porque a gente vê a troca de comando e de dirigente e só pioram as coisas. É um que estava na gestão lá atrás do Eurico e vem para do Salgado, e é outra que teve... E essa salada de fruta. Então, eu não vou ficar botando a minha mão no fogo por causa de candidato do Vasco. Daqui a pouco os caras fazem merda. Ah, mas tu não falou, tu não apoiou o fulano. E outra, linha editorial. Eu criei um canal para falar de futebol. Se tiver alguma coisa, uma pauta importante e concernente à política, exemplo, temos votação na Assembleia Geral domingo e o Vasco pode ser vendido, se os sócios assim quiserem, domingo. No caso, só o futebol, você 70%. Vai acompanhar? Sim, eu mas tenho... Não vai... essas notícias eu dou no canal, mas ficar... Fulano é vagabundo, fulano é bom. Olha, cara, eu não gosto. A minha linha editorial é futebol. Se você gosta de política, tem outros canais que se propõem a debater a política do clube. Vai lá, fica à vontade. E aí a gente cria-se na internet essas narrativas de assim, se você não bate no fulano ou se você não se envolve, automaticamente é porque você apoia. Por eu não falar de política, as pessoas me colocam como se eu fosse de situação. E cada hora isso muda. Já foi Campelo, já foi Leve, agora é Salgado. E uma coisa que eu aprendi também é focar naquilo que eu tenho controle. Eu não tenho como controlar a opinião das pessoas e o que as pessoas acham. Eu só posso focar no que eu controlo, o meu trabalho. Então eu foco no meu trabalho. Se tu vai gostar, se tu não vai gostar, se tu vai achar que a Dadá é marrenta, que o Diego é marrento, que o Diego é legal, que o Diego é um idiota, eu não tenho controle sobre isso. Eu posso controlar o meu trabalho. Então eu foco no meu trabalho e o que as pessoas acham, se isso é bom ou ruim. Cara, Jesus... opinião que tu der, a internet é uma terra sem lei, né? Pega um contexto. Jesus não agradou todo mundo, não vai ser o Diego. Então, resumidamente, é isso. Acho que eu respondi essas duas perguntas. Respondeu. Gostou do papo? Sentiu a vontade? Fui bem, não fui tímida. Foi. Falei que ia soltar devagarzinho sem sair. Cara, vendo pessoalmente, tu tem a cara do teu irmão. Romarinho? Romarinho, eu acho. Sério? Eu acho, às vezes eu fico olhando assim, parece um Romarinho de peruca. Tá imaginando o Romarinho aqui? Quem tiver em casa agora, galera, acaba de abrir aí no Instagram, vai lá, Romarinho. Ele fez uma postagem... A última postagem dele é do negócio de um dente. Que ele falou, nem quando tiver notícia ruim agora, vocês não vão ver mais esse sorriso. Pega o rosto. Vê se o sorriso, a fisionomia não lembra muito. Mas não é o Romário pai, não, é o irmão dele. Tirou pra nada, tá bom, né? Tudo irmão. Olha que todo mundo se parece. Meu pai tem um gênio muito forte. Todo mundo tem alguma coisinha. Os olhos de vocês parecem muito. Parece. O olho é idêntico. Quando alguma pessoa descobre que eu sou filho do Romário, fala, caraca, tu é muito igual. Porque antes, primeira impressão, nem imagina. Mas aí quando fala, todo mundo, caraca. Os olhos lembram bastante o formato do olho. Até o da tua irmã também. Mesmo a tua irmã tendo Down, o olho dela é similar. Ela parece comigo, a Ivy. Todo mundo fala. Na hora que você chegou, teve uma hora que eu olhei rápido, eu vi a Ivy rapidinho assim. Falei, viu todo mundo em mim. Romarinho, aí. Mas vocês se parecem. Não, tem irmãos que se parecem, tem uns irmãos que não tem nada a ver com o outro. Mesmo. Mas vocês têm semelhança. A Moniquinha e a Belinha se parecem. Sendo que já assim, eu acho você, a Ivy e o Romarinho. A Moniquinha já é um pouco diferente. Ela é mais com a Belinha. É isso mesmo. Então é isso, Dadá. Foi um prazer. Espero que você tenha gostado. Quem sabe mais pra frente, depois do bebê nascido aí, a gente vem... Quem sabe a gente faz uma resenha Faria aqui, uma resenha... Aí, ó. Tá aí o convite. Aqui. E é isso, ó. Romarinho tá convidado. O pai também aí, ó. O maior de todos aí tá convidado também. Vai ser uma honra receber vocês. Galera, é isso. Estamos encerrando. Teve superchat? E olha que eu esqueci. Teve só isso aí. Douglas Molineiro. Ah, legal, ó. Foi pra você, Dada. Como é assistir os vídeos do seu pai broncando com outros jogadores? E hoje colocando o senador folgado no seu devido lugar. O baixo é foda. É ele. Eu assisto o vídeo, cara, ele é exatamente isso. Tipo, ele é exatamente... Sem papas na língua, faz o que tem vontade. Ele é isso, gente, ele é isso. Tá nem aí, tipo, me incomodou, vai ouvir também. Ele é muito foda.
Tem como, né? Tu é fã do seu pai, dá Sou. pra ver. Às vezes não cai a ficha, tipo, eu tô na praia do PP, ele sempre joga lá. Aí do nada vem, tipo, 100 pessoas tirando foto, eu fico assim, gente... E ele tá lá todo dia, porque ele joga futebol todo final de semana. Aí eu fico, gente, todo dia ele tá aqui. Não é possível que todo dia tem 1000 pessoas querendo tirar foto, aí não cai a ficha. Mas ele é muito foda, né? Não tem como falar que não é. Qual é a coisa que você mais admira no seu pai? A sinceridade. Tem muita coisa. Ele é exemplo, ele é muito foda. Cara, a gente pode até encerrar o episódio assim. Eu como homem, o meu maior sonho, como homem, é um dia ouvir da boca do meu filho ou da minha filha e falar assim, pai, tu é o cara. Quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu acho que o maior orgulho para um pai é os filhos terem orgulho dele. Ele já Eu tenho escutou isso muito. comigo. Ele já escutou muito. É bonito ver a admiração de um filho ou de uma filha pelo pai ou pela mãe. A gente vive um momento onde as famílias brigam tanto, tem tanto problema. Ele não liga das pessoas falarem mal dele, mas a gente lendo, tanto que eu que respondo, tipo, quando xingam ele eu vou e respondo. Tô nem aí. A gente sente mais que ele, porque ele não liga. Eu tenho a vontade de responder e falar, cara, quando tem alguma coisa errada, não é isso, ele é isso, isso, isso. Pra defender. A gente é bem, tipo, defende mesmo. Todos. E é isso, galera. Assim a gente chegou ao final do Futebolaço Podcast, episódio número 33. Os cortes da Dadá começam a subir a partir de quarta-feira. E você que quiser, aqui na descrição do vídeo tem o Instagram da Dadá, @Dadá_Favato, pode seguir ela lá. As mamães que estiverem assistindo aí, ou os papais aí que estão para receber as cegonhinhas nas suas casas. Ela tá dando dicas de maternidade agora lá no Instagram dela, virou influencer de bebê. E vocês podem seguir ela lá também. Beleza? É isso, galera. Prazerzão. 1, 2, 3. Tchau, gente. Futebolaço. Obrigada. Tamo junto e a qualquer momento diga em volta. Valeu, fui!